Gente, o nosso tema central da resenha é paixão por vidas. Mas antes da gente entrar nesse alvo, eu queria deixar uma pergunta para vocês, para a gente responder de uma maneira um pouco mais rápida, para depois a gente entrar. Tem muita galera que está ouvindo a gente que não frequenta a igreja, que não tem o hábito de congregar numa igreja, e a gente vai falar sobre paixão por vidas. Mas antes da gente entrar nesse tema, a pergunta é: quem é Jesus para você? Porque eu acho que faz todo sentido. Antes da gente anunciar o que a gente crê, a gente tem que crer. A gente tem que estar apaixonado por esse Jesus. Eu queria que de maneira pessoal vocês falassem. Pastor João, quem é Jesus para você em algumas palavras? Jesus para mim é o supremo Salvador, né? Salvador, Senhor da minha vida. Eu acho que eu podia definir essas duas palavras, Salvador e Senhor, né? Que comanda, que dirige a minha vida. Então, eu definiria dessa maneira. Wagner. É aquele que está conosco em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco nos bons momentos, nos momentos maravilhosos, no auge da carreira de cada um, né? E quando a pessoa está lá no fundo, quando está no poço sem saída, Ele fala: eu estou aqui presente também. Glória a Deus. Tâmia? Jesus é o ar que eu respiro, né? Quando eu olho a Tâmia no espelho e vejo quantos livramentos o Senhor me deu, aonde eu poderia estar, né? O abismo que eu estaria com os maus desejos que habitam no meu coração, na carne, nossa. Eu falo, Jesus me salvou, né? Me salva todos os dias, né? Ele é o Salvador, o amor da minha vida, e é quem me dá alegria todos os dias quando eu acordo. A alegria fonte, de viver. Né? Uma fonte inesgotável. Né? Inesgotável de paz, alegria. De alegria. Ter a paz, né? Você dormir com essa paz, saber... E a paz de Cristo não é uma ausência de guerra, né? Isso aqui é muito louco, né? A gente passa os perrengues, passa os BO, tem os problemas... Mesmo assim tem a paz, né? E esse Jesus que a gente está falando, ele disse, né? Em Marcos capítulo 16, eu separei esse versículo, e ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Falei Wagner, agora um interrompe o outro e vamos que vamos. Primeiro, não tem como a gente não mostrar para as pessoas aquilo que a gente sente, né? Você, com certeza que está ouvindo, já deve ter sentido um vazio um dia na vida, e fala, uma vez conversando com a pessoa, ela fala: em tal lugar tá ruim, em tal lugar tá ruim, em tal lugar. Eu falei: não é o lugar, é aqui dentro que tá ruim. Quando Jesus entrar aí, tudo vai ficar bom. É verdade. E hoje, você, seja aqui em Santos ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a gente vai para os lugares com alegria e para mostrar essa alegria que Jesus, só a palavra de Deus nos dá. Então é algo que não consegue guardar no coração. Mas precisa ir lá do outro lado. Eu falei, não, às vezes na esquina tem uma pessoa, como a gente compartilha com alguém na padaria, que seja essa alegria tão... A Bíblia diz no Salmo, se não me engano, 118 ou 18, agora não lembro exatamente, mas diz a plenitude de alegria na presença de Deus. Então você sente uma paz, uma alegria que excede todo o entendimento, que não tem como guardar só para você. E aí a pessoa que de repente está ouvindo, mas que alegria, como sentir essa alegria? É simples. Para ganhar uma corrida, o atleta precisa se inscrever na corrida. Senão ele pode correr igual todo mundo e chegar primeiro que todo mundo, mas não vai ganhar o prêmio, porque não foi inscrito. Quando a gente é inscrito no livro da vida, que fala assim: Deus, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos, aí você começa a sentir essa alegria. Então, por essa alegria que a gente sente, a gente vai para qualquer lugar para que o mundo conheça que vale a pena servir a Deus. Amém. E é natural, né? Não força. Como o pastor disse, você não viu um pé de manga fazendo força para dar manga. Sai manga naturalmente, né? Eu brinco com uma pessoa com Jesus, que tá cheia de Jesus, é você dar um copo d'água para Maria Flor, de 2 anos, e fala para ela: leva para tua mãe. O copo no limite ali. Tá na cara que vai transbordar, né? E a gente, quando tá cheio do Espírito Santo, transborda. Flui naturalmente. Não tem como não falar daquilo que faz tão bem para nossa vida. Como? A gente indica tantas coisas, a gente indica tantas coisas que são bobeiras no dia a dia. Vai naquele restaurante que a comida é mó boa. Aquele salão de cabeleireiro, né, faz a melhor escova, né? Como que eu não vou falar de Jesus, que é a melhor coisa da minha vida? Está acima de todas essas coisas superficiais. Jesus faz bem, eu tenho alegria, eu tenho paz. Quando eu vejo alguém, né, como o irmão estava compartilhando aqui, alguém triste, alguém que não está, né, encontrando essa alegria no seu dia a dia, como que eu não vou compartilhar aquilo que está dentro de mim? Então, é natural, é como você falou, flui. Não tem como. A manga sai naturalmente, né?
E é interessante porque assim, a gente não pode deixar de falar, né, daquilo que a gente tem experimentado, né? E é algo tão impactante porque isso começou nesse processo aqui na Baixada, em Santos. Então, em cada lugar que eu ia, eu queria compartilhar dessa verdade, né? Nós tivemos a oportunidade de um período para Belo Horizonte, depois outro período para a África. Nesse período anterior, a gente foi até Bolívia também, e chegando lá, vendo a necessidade, a gente olhava e falava assim, independente do aspecto cultural, havia uma necessidade de Deus, uma necessidade de paz, uma necessidade, né, de algo eterno, né, que só Cristo pode nos dar essa certeza. Então, eu quero compartilhar, eu quero, né, e o que me chama a atenção é que quando Esther está no meio daquele conflito que ela estava vivendo ali, ela se coloca diante, né, do Senhor e ela está ali, o pessoal fala, você precisa tomar uma decisão, uma posição, porque você está aí como rainha. Então, e é interessante porque falam para ela assim, ó, se você não se posicionar, Deus vai levantar outros, né? Então, a cada momento, cada posicionamento nosso, né, em falar do Senhor, em abençoar outras vidas, né, nós somos enriquecidos de uma maneira tremenda, né? Mas é gostoso como a gente vê Deus usando não porque nós somos merecedores ou melhores, não, porque faz parte, né, da nossa essência, né, daquele que é salvo, de compartilhar dessa verdade. E isso eu tenho experimentado. Tem um texto bíblico que fala, né, a boca fala do que está cheio. Do que está cheio o coração. E um exemplo que eu gosto de dar para os adolescentes, para os jovens, é se eu espremer você, qual é o suco que sai? Porque todo mundo é apaixonado por alguma coisa, né, cara? A gente sempre se vê. Eu antes de Cristo, eu tinha um e-mail. E o meu e-mail era Adam SPFC, São Paulo Futebol Clube. Era um time que tinha lá na capital, acabou já há algum tempo. Hoje a gente só torce pelo Rogério Ceni. Mas era a minha paixão, cara. Se você escrevesse no Facebook lá que o São Paulo era ruim, eu ia responder, eu ia me posicionar, eu ia falar que não, né? Por quê? Porque era aquilo que eu acreditava. E eu vejo as pessoas sempre apaixonadas por alguma coisa. Algumas por Cristo. Outras, sei lá, aquela parada de multinível, né? O cara vai te colocar, não, tem que vender, vai valer a pena. Outros por política, outros pelo futebol, outros, sei lá, por um relacionamento, né? Tá conhecendo alguém, aí vem e conta. Não, tô conhecendo uma pessoa. Por quê? Porque tá apaixonado, fala. E eu vejo em vocês essa paixão, né? Primeiro a gente fechou os convidados e depois é que a gente pensa na temática central. E não podia ser outro assunto, porque não é algo pontual, né? A Bíblia fala sobre indo pregando o evangelho. O missionário Wagner, ele sempre está com o panfleto no bolso, é muito engraçado. Qualquer lugar que ele vai, dá o panfleto, qualquer lugar que ele vai, né? Então, é algo que é natural e para as pessoas às vezes fica parecendo que a gente quer, vocês querem converter todo mundo. A gente não ganha, não é contrato de aproveitamento, né? A Raquel se assustava no começo, quando a gente casou, né? Aí estava conversando assim com alguém, pedindo informação, alguma coisa, que já peça informação de propósito, né? Aí enquanto eu estava conversando, porque eu tenho separado aqui de atleta e de não atleta, que já está específico. Aí eu estava conversando, obrigado, eu já saí, ela falou que tomava um susto quando eu vi. Mas é algo que flui naturalmente, porque a gente quer que as pessoas sintam essa paz e alegria que a gente sente, né? E às vezes a pessoa olha e fala, nossa, esse menino parece que é bobo, né? Eu falei, não, é uma alegria que a gente transborda naturalmente. E tem momentos difíceis? Tem dias ruins? Tem, mas a gente escolhe servir a Deus com alegria ou, como Paulo falou, né, alegrai-vos, outra vez vos digo, Paulo mandou se alegrar 2 vezes. A primeira, de repente, estava mais ou menos, ele falou, vamos lá, se alegra, levanta a cabeça, vamos lá e vamos para o alvo. Também, quais circunstâncias, assim, nessa questão evangelística de missões? Porque a galera também só coloca missões, tipo, eu tenho que ir para a África, missões. E tem missões urbanas, tem vizinho, tem, né? Missões Eu até recebi aqui uma mensagem de uma amiga que fez faculdade comigo, que está assistindo o podcast, legal, a Camila, que ela mandou aqui. E interessante que quando eu fui fazer faculdade, muitas pessoas falavam, quem vai para a faculdade se desvia, né, se desvirtua. E, na verdade, né, a Camila está aqui, nós nunca se desvirtuamos de nada, né? E, pelo contrário, né? Sempre fui o que eu sou, né? Eu acho que Jesus habita em nós, então nós temos a maior alegria do mundo. Então, eu sou alegre, eu não sou triste. Um ambiente que eu chego tem que ser um ambiente de alegria. Então, eu sempre coloquei isso, alegria. E eu tive uma experiência muito grande, que eu tinha uma colega de classe da faculdade, todo mundo sabia que eu era evangélica, essa outra amiga.
E ela falou pra mim, olha, eu não quero que você nunca me convide pra igreja, senão eu não faço mais trabalho com você, não quero você perto. E ela não gostava de abraço, e eu abraçava, beijava ela limpava assim, com alguma raiva, né? Ai, também você é chata, você é grudenta. Eu, não. E eu sempre, né, com esse espírito de alegria e tudo. E uma vez essa amiga me procurou, entrou na sala chorando, e eu até me assustei, pensei que ela tinha sido assaltada, tinha acontecido alguma coisa. Ela falou, preciso falar com você. E eu saí da classe, falei, o que aconteceu contigo? E ela nervosa, não conseguia nem falar. Eu levei ela assim pro banheiro da faculdade. Eu falo, o que aconteceu? Isso já era no último ano. E ela falou assim pra mim, é porque eu tô passando uns problemas dentro de casa. Na minha casa é uma angústia, meus pais só brigam. E eu não entendo, você tá sempre alegre, sorrindo. Eu quero essa alegria que você tem. O que você tem? Que você sempre tá rindo, sempre tá feliz. E eu falei assim, o que eu tenho é Jesus. Você quer Jesus? E ela falou, eu quero. Eu fiz uma oração de confissão dentro do banheiro da faculdade. Ela aceitou Jesus ali. E ela virou pra mim e falou, eu posso ir na tua igreja? Eu falei, mas você falou pra mim não te convidar. Mas não pode não também agora não. Não vem não. Tu falou que eu não poderia te convidar. E ela... Eu falei assim, não, vamos sim. Aí ela quis ir no domingo de manhã ainda, no primeiro culto. Tanta vontade. E uma pessoa que falou que não era pra nunca convidar, não falar coisa de igreja, que ela detestava coisa de igreja. E eu fui o que eu fui. Então, o que eu sempre falo, se você tem Jesus, você tem alegria, você tem felicidade, você vai contagiar o ambiente onde você está. Onde você estiver, as pessoas vão sentir essa alegria. Todos os lugares que eu trabalhei, circularmente, sempre levei essa alegria de Jesus, sempre sorri, sempre dei risada, sempre abracei. E isso ministrava Jesus nas pessoas. E nesse meio tempo você estava passando teus perrengues, né, pastor? Porque acha que pastor não tem perrengue, né? Tem. Não dá para desassociar, porque a palavra diz assim, não vos peço que os tire do mundo, né, mas que os livre do mal. Então a gente vai estar no mundo, vai estar vivendo no mundo, mas tendo essa essência de Deus no mundo, né? Então eu vejo assim que em qualquer lugar onde você esteja, você tem que compartilhar desse testemunho. É a tua vida que fala mais alto. E o pastor costuma dizer, né, que nós somos a Bíblia, que muitas pessoas vão ler, né? Que é a nossa vida, a nossa essência, né? Então o nosso testemunho fala muito. Então não tem como, né? Onde você estiver, viver nessa alegria, que é uma alegria plena que vem do Senhor sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus fala que a gente tem que estar atento às oportunidades, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus, né? A gente vive um tempo que a segunda causa da morte de pessoas entre 15 e 29 anos é o suicídio. Então você fala, poxa, mas de 15 a 29 anos era para estar no auge da alegria, humanamente falando, né? Então a gente nem tem noção do que esse sorriso, o que essa alegria pode pregar. Eu tenho dito para os jovens, estava lá no pessoal na PNL lá no México 70 e comentava com eles, a Bíblia fala que Jesus é luz e Jesus fala que nós somos luz. Só que o texto fala que não faz sentido eu pegar essa luz e adaptando para o nosso contexto de podcast, colocar embaixo da mesa. O texto fala que a luz tem que ir para o pedestal. E o pedestal não é um lugar de soberba. O pedestal é um lugar de oportunidade. Porque aí fala, quando você chega no pedestal, ilumina toda a casa. Então uma coisa que eu aprendo é que o ambiente que eu tô, eu já sou luz. Eu não preciso orar, Deus, me faz ser luz nesse lugar. Eu já sou, eu tenho o Espírito Santo. A questão é, aonde eu vou ter uma oportunidade? Né? Eu segui muito tempo o Wagner no churrasco, numa festa de aniversário, indo ver um jogo na casa de um atleta. E eu ficava observando e imaginando a hora que ele ia pegar a Bíblia e falar, pessoal, agora vamos ler a Bíblia. E eu não via isso. Mas ele brincando soltava uma piadinha, brincando falava de um versículo, fazia uma piada às vezes até que os crentes entendiam, os outros não. Mas de maneira sutil eu percebia ele sempre aproveitando a oportunidade. Em momentos que a oportunidade era jogar bola, né, Wagner? Você falou uma coisa interessante, que Deus já via Davi sendo rei quando ele ainda estava cuidando das ovelhas. Verdade. Deus já via assim, eu tenho um menino lá que é segundo o meu coração, vai lá ungir ele. Eu falei, mas Davi não estava fazendo nada, estava cuidando das ovelhas. Só que ele vê o coração, né? E esse que é a grande questão, boa, como o pastor Natalino brinca, boa e ruim, porque Deus vê o coração. Tem gente que fala, não, Deus sabe meu coração. Eu falei, ele sabe mesmo, vigia, ele conhece. Tem gente que usa aí, essa frase como desculpa para carimbar o pecado, né? Não, mas Deus conhece meu coração. Isso devia ser um problema para você nesse caso. E não tem idade, Adam.
não tem idade para você ser a luz de Cristo, né? Eu vejo você um grande exemplo porque você põe muito, né, a Maria Flor lá ministrando e evangelizando, sendo um canal de Deus, né, tão pequenininha. E exatamente isso. O meu marido fez questão de falar, né, que eu quase fui freira, porque eu estudei num colégio católico. E engraçado que eu era realmente a única evangélica da escola inteira, mas as oportunidades que eu criei naquele colégio, quantas vezes a freira entrou na classe e falou assim, nós vamos rezar por fulano que está doente, quem pode? Ninguém levantava a mão, eu era a primeira, eu, criança, ia lá na frente e começava a orar, porque o meu berço da igreja, que eu aprendia numa escola bíblica, que era a oração, e eu orava, que a freira fazia assim, tá bom, Tami, amém, Tami, eu mandava parar, amém. E muitas vezes eu orei na classe, muitas vezes aquelas histórias do livro sem palavras, né? Eu subia na cadeira da classe e ficava contando para todo mundo, né? E eu lembro que uma vez eu estava na rua, depois do colégio, já na época de faculdade, já mais velha, eu ouvi um grito, Tâmia, 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 era um amigo que estudou comigo, né, na época da escola, Tâmia, Tâmia, ele puxando uma moça assim, Tâmia, não acredita, aí ele mostrou a moça, olha, Tâmia, essa aqui é minha noiva, essa aqui é a menina que eu estudei, que eu te falei que era a única crente do colégio todo, foi essa menina aqui que eu estudei, Tâmia, tu não sabe, eu aceitei Jesus, eu e minha esposa, nós vamos casar, nós estamos na igreja servindo ao Senhor, e ele começou a falar, e eu nunca, sempre falei pra ela que você era a única crente do colégio que orava e fazia um monte de maluquice lá. Então, nada em vão. A palavra de Deus nunca volta vazia. E flui naturalmente, né? A palavra não volta. Essa semana eu vi o meu filho de 6 anos falando para minha filha, vai fazer 2 anos. Laís, vai, não peques mais. Não tem pecado com 2 anos, né? Mas as brincadeiras, porque a palavra tá no coração, flui naturalmente coisas da palavra. Eu comecei a rir sozinho. A minha esposa não estava em casa, e eu falei, como é que pode, né? Essa questão das crianças é muito interessante, porque eu e a minha esposa, a gente tem muito temor. Porque a gente tem noção de que a Maria, ela tá nascendo, na verdade, num contexto temático. Né? Uma menina da idade dela vai gostar do desenho da Minnie, e ela vai gostar do Esmilinguido, né? E a menina vai cantar uma musiquinha e ela vai cantar uma música gospel. Então a gente sabe que ao mesmo tempo que a gente está instruindo na palavra, ela precisa ter uma experiência real com Deus. Ela vai em algum momento da história dela, né, precisar de Jesus, assim como cada um de nós fizemos esse momento de oração, de experiência com Deus. É lógico que essa parte temática ajuda. Mas você percebe como faz diferença no conceito de explicar, de ensinar. E até na malandragem da criança, você vê que ela já fica gospel. Ela aprontou uma que foi muito legal. Não ela ter aprontado que tenha sido legal. Mas, tipo assim, ela aprontou e eu falei pra ela, lá na classinha ela aprontou, eu falei pra ela assim, ó, filha, a gente vai direto pra casa. Geralmente quando a gente sai da igreja, ela vai brincar ali na pracinha, né? A gente ora com o pessoal do louvor, ela sempre vai, brinca no teclado da tia Lídia. E aí, nesse dia, como ela tinha falado que ela aprontou, eu falei, ó, nós vamos direto pra casa. Então ela já percebeu que deu ruim, né? Aí entramos no carro, eu falei, ó, quando chegar em casa a gente vai conversar e vai conversar sério. Ela já entende que é disciplina, né? E aí foi muito legal que ela foi em silêncio no carro. E aí eu só pensando, né? O que ela vai fazer? Pastor, do nada ela começou. Como Zaqueu, eu quero subir. Eu falei, como é que pode, cara? Já preparando o ambiente. Eu já queria me levar à adoração já. Né? Mas você vê como flui naturalmente, mas... Aquela semana ela tá vendo de Paulo e Silas. Vai começar a louvar pra ver se as cadeias... Se aconteceria um terremoto no coração do pai. Muda, assim, eu quebro. Quebranta, Senhor. Louvor quebranta. Ou senão vai ser igual o do Levi, né? Vai. Não peques mais. Fala com ele. Assim. Mas é incrível. E uma das coisas que eu acho interessante é a multiforme graça de Deus, né? O Wagner atua mais na parte de esporte, né? O pastor João hoje atua com casais, mas família, flutuou, né? Família, mas flutuou em várias questões. A Tâmia também, né? Hoje está pastoreando uma igreja, mas também já fez de tudo. E a galera fica meio assustada com a gente, né? Porque fala, pô, esses dias eu tava saindo com a Marcela pra ir na feira, mano. Estacionamos o carro, os caras com o bueiro aberto, mano. Aí eu olhei pra Marcela e falei, amor, eu vou gravar um vídeo lá saindo do bueiro. Vou pedir pros caras. E eu pensei que ela ia falar, não faz isso não.
Tal, os caras não vão deixar, nada a ver, vão na feira. Ela virou pra mim e falou assim, eu acho que eles não vão deixar. Eu falei, não, a gente já tem, tu filma. Ela filma. E a Ana e a Maria junto. Cheguei pro cara e falei, mano, deixa eu filmar aí um vídeo pra Jesus. O cara, mas tu vai entrar aqui, como quem diz, meu sonho é não entrar mais, né? Falei, se tu deixar, eu entro. Aí ele falou, então beleza. Então pode gravar. Cara, a gente deixou a Ana no carrinho, a Maria do lado, a Marcela filmando, eu entrei no buraco, saí filmando. Quando eu saí, que eu tinha terminado, o cara virou pra mim e falou assim, mano, eu abri esse buraco aqui pra tu gravar o vídeo. Porque eu tô no buraco errado. Meu supervisor ligou e falou que eu tinha que estar no buraco da rua de trás, aí eu tenho que ir pra lá. Fechou o bagulho e foi embora. E assim, as pessoas vinham falar comigo, meu, aquele vídeo do buraco, como é que tu fez? E assim, não foi um negócio que eu falei, ai meu Deus, vou entrar no buraco. Foi natural, cara. Você acordou, tomou um banho, hoje eu vou entrar no buraco. Eu vi esse vídeo do buraco. E aí ela vai fazer o quê? Eu tô indo entrar no bueiro e já volto, né? Não foi a ideia. Mas, cara, é algo que é prazeroso, é algo que você vê o pedestal, entende? Fala, cara, uma oportunidade. Eu vou falar do amor de Deus, né? E eu acredito que vocês já tenham vivido coisas inusitadas. Nós temos exatamente 5 minutos pra gente tentar lembrar dessas histórias doidas aí, do que onde a gente já pregou. Você já foi em país perseguido, né? Já, alguns. E aí, mano? É bem difícil, porque você quer falar, mas dá uma vontade de falar. Por outro lado, tem o receio de... Quem te convida vai ficar depois com a conta, entre aspas. Você vai embora, porque tem gente que fala, não, eu prego mesmo, não tenho medo. E não dá problema, porque 15 dias depois você entra no avião e vai embora. Mas o pastor, o missionário, a pessoa que te convidou mora lá. E essas pessoas vão atrás desses que perseguem. Então, é muito complicado, é muito difícil. Mas, por outro lado, a gente não pode perder as oportunidades. Então, eu gosto de orar para Deus preparar a oportunidade. Eu estava no presídio em Valência, na Espanha, e eu pensando como era que eu ia pregar ali dentro, porque era um jogo de futebol e depois do jogo a gente ia ter uma oportunidade. E eu vi um rapaz no canto, aí encostei nele, falei, vou falar de Jesus para ele, que ele estava com a tatuagem escrito o diabo aqui no pescoço. Aí eu fui brincar com ele, por que você não colocou Deus, né? Colocou o diabo? Aí ele falou assim, é porque é meu nome no boxe. Eu falei, fui mexer com um cara que tá preso, ele é boxeador, tanta gente para pregar aqui. E se ele quer te bater dentro da cadeia, não vai ter muito lugar para tu fugir. O passaporte estava lá, mas 35 portões para passar na saída. E se tivesse como fugir, ele não tava ali, né? Aí fui falar com ele, aí na hora, porque aí é Deus que te dá graça, né? Mas eu falei, eu não sei por que você tá aqui, mas você mereceu por estar aqui. Então o tempo que você tem, começa a treinar. Quando você sair daqui, começa a competir, usar o seu dom que Deus te deu e tal. Então quase que eu falei, vai embora. Mas você não tem como deixar de falar. E é difícil, às vezes é complicado. Principalmente se o cara luta boxe, você tá falando que ele tem culpa. Mas né? por outro lado, Deus dá a sensibilidade e a oportunidade no momento. E você tem que estar, né, preparado para aproveitar. E como fala em Pedro, falar com mansidão acerca da esperança que há em vós. Então é pedir a Deus graça. Mas é bem difícil, porque a gente que gosta, brasileiro, gosta de falar, de abraçar, de brincar, né? Pode pregar aqui um país desses perseguidos. Aí um cara falou, pode, mas eles te dão uma martelada no pé e te prende, aí depois te solta porque a lei não proíbe. Mas imagina tomar uma martelada no pé. E a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Então eles já sabem e dão no pé que a pessoa não andar e não falar. Aí eu falei para ele, não, eu não vou falar, vou guardar os folhetos aqui, deixa que eu use em outro lugar. Não tentarás o Senhor teu Deus também, né? Mas é bem difícil, porque a gente quer compartilhar e infelizmente não, tem que estar muito sensível para não fazer besteira, né? Não atrapalhar aquilo que Deus está usando alguém para fazer há muito tempo ali, né? Vocês lembram de alguma bem inusitada? Quando no período que nós estávamos na África, em Moçambique, é uma região no sul da África, onde o islamismo tem crescido muito. Então, em torno de 7% da população na época que nós estávamos eram muçulmanos. E a maioria das lojas eram lojas, donos da loja eram muçulmanos em si, vindo de diversas partes do mundo em si. Tinha de países da Ásia e tal. E eu lembro que a gente tinha alguns Novos Testamentos que a gente tinha ganho. E eu decidi entregar esses Novos Testamentos nas lojas para aqueles que a gente comprava o alimento lá, que é tipo uma mercearia nossa da década de 70, 80. Aí eu entreguei, aí o rapaz que recebeu, que era um dos funcionários, falou assim, não, mas nós somos de outra religião. Então eu falei, não, mas eu quero te dar um livro. Esse livro fala de um profeta tremendo, né? Porque aí eu coloquei, porque Jesus, além de ser Senhor, é profeta, é Deus, é Salvador, eu falei, tem um profeta, e ele vai contar a história que
desse profeta. Aí ele começou a ler, e eu lembro que todas as vezes que a gente ia naquela loja, ele estava lá lendo, e aí a gente teve a oportunidade de falar de Jesus dessa maneira, de uma maneira diferenciada, e em uma outra loja tinha 2 donos dessa loja, que era de Bangladesh. E eu fiquei ruim com a malária, estava bem debilitado, minha esposa foi comprar algumas coisas na loja, e eles perguntaram por mim. Aí ele falou, não, ele está doente, vou lá. Eles foram fazer visita, trouxeram suco, trouxeram algumas coisas, e depois nós tivemos a oportunidade de ir na casa deles, né, almoçar com eles lá. E eu lembro que nessa época a Tânia ainda estava conosco lá, né? A Tânia ficou 1 ano conosco nesse período. Então a gente teve essas oportunidades de entrar, né, com o Evangelho de uma forma bem social. Você entra com o Evangelho, com a tua vida, e você vai falando. E no final, quando eu acabei os 2 anos que eu estava ali em Moçambique, eu fui me despedir de uma dona da loja, que era, o marido dela era líder da mesquita da cidade, tinha uma mesquita na cidade, ele era líder, e aí eu fui agradecer todo o carinho dela para conosco, e a mulher começou a chorar, né? O nome dela é Leila, até hoje esse nome ecoa, né, no meu coração. E aí ela começou a chorar, porque a nossa vida, e quem me apresentou foi a Tânia que me apresentou. Então ela tinha reflexo de outros missionários que tinham passado por lá, e eu louvo a Deus por isso, pelo testemunho que nós damos, né? O testemunho que a Tânia deu antes, o testemunho que eu estava dando ali, e o testemunho que ficou marcado na vida daquela moça, daquela senhora ali, dona da loja, e dos outros demais, né? Então eu creio que isso é impactante, a tua vida fala mais alto.